Sejam muito bem-vindos ao Na Mira da Mídia. Eu sou a Catarina. E eu sou a Gabriele. E como você já sabe, esse é o seu podcast para falar sobre a influência da mídia em casos criminais. Hoje trouxemos o ponto de vista do poder jurídico, mas, como sempre, deixaremos com que ela se apresente melhor. Meu nome é Fernanda, sou advogada criminalista aqui em Curitiba, no Paraná. E eu sou especialista em execução penal, né? Então a maior parte dos meus clientes são aqueles que já foram condenados, né, e estão cumprindo as suas penas, certo? A minha rotina é um pouco tranquila, né? Primeiro porque eu sou advogada autônoma, então eu consigo aí ter a minha liberdade de escolher o horário que eu quero trabalhar, onde eu quero trabalhar, né? Mas também porque nessa fase do processo criminal não se tem muitas audiências, por exemplo, então não precisa se locomover tanto, né, em fórum, em delegacia e tudo mais. A maior parte do trabalho, né, do advogado especialista em execução está justamente na parte teórica, né, porque a gente tem que ficar muito atento ao processo, né, tem que ver se eles deixaram de anexar algo, né? Por exemplo, o cálculo atualizado da pena, né? Que esse cálculo ele tem que ser atualizado anualmente, né? É um direito do preso receber esse cálculo, né? Então, às vezes eles demoram para colocar, tem que ficar em cima, né? Se o preso ele tem algum problema de saúde, precisa de algum tratamento médico que não tem como ser feito no presídio, a gente precisa ficar em cima para pedir, né, esse tratamento externo. Temos que ficar atentos às datas, né, de progressão de regime, de liberdade condicional, né? Muito atenção em questão de falta, né, ver se ele não cometeu nenhuma falta grave e tudo mais. Então, a maior parte do nosso trabalho, né, na execução penal é realmente teórica, não é muito prática. Então, a minha rotina, assim, é bem tranquila. Eu tenho alguns clientes que não são, né, da execução penal, que aí, então, ainda não foram condenados, né, são considerados aí, então, inocentes, e esses, sim, demandam mais trabalhos externos, né, audiências e tudo mais. Mas eu sou especialista em execução penal, né, eu gosto dessa parte e a maior parte dos meus clientes mesmo são dessa parte, então é bem tranquilo, é realmente a parte da teoria de ficar atento a tudo, né, e ali também à disposição, né, tem que ficar à disposição porque tudo que ele precisar, né, a família vai entrar em contato com a gente pra gente ver o que a gente consegue fazer e tudo mais. Em algum momento da sua carreira, você se lembra de alguma notícia que saiu ou alguma informação que foi divulgada por qualquer tipo de veículo que tenha interferido na decisão do juiz? Pode ser tanto negativa quanto positiva. A imprensa é extremamente importante, né? Porque é graças a ela que a gente consegue aí levar a informação para todo e qualquer tipo de pessoa, todo e qualquer tipo de lugar, né? Então, o papel é extremamente importante. Só que, em relação ao judiciário, né, aos casos criminais, às vezes eu noto de que a imprensa acaba sendo um tanto quanto imparcial, sabe? Acaba sendo um pouco tendenciosa, né, para um lado ali. E claro, sempre o lado de mostrar a coisa ruim, né, da situação, nunca ali a coisa boa, né? E isso influencia demais. Não nas decisões, por quê? Porque o juiz, ele é imparcial, né? O juiz, ele tem que ser imparcial. Se ele não for, né, essa sentença que ele vai dar no final é considerada nula, né, sem validade jurídica. E o processo aí tem que começar de novo, digamos assim, né? Então, eu não acho que a imprensa influencie a decisão em si, né? Justamente pelo fato de que o juiz tem que ser imparcial. Mas ela pode influenciar de outra forma. Por exemplo, o tribunal do júri. Quem são os jurados? São pessoas comuns, né? Às vezes as pessoas realmente se voluntariam, né? Se inscrevem ali, se cadastram. E às vezes simplesmente são intimadas, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que são pessoas comuns, pessoas, né? Pode ser eu, pode ser você, né? Enfim. E aí, essa pessoa, né, que foi então convocada ali para participar daquele júri, ela tem vida social, né? Então, assim, ela vai estar ali no momento do dia de julgamento, mas depois disso ela vai voltar para casa, vai ver TV, vai mexer no celular, né, nas redes sociais. E aí, dependendo da forma, né, que a imprensa noticiou esse caso, pode ser que influencie essa pessoa, né, que está sendo aí jurada. E aí, no outro dia que ela for ali no julgamento, talvez ela já chegue olhando com outros olhos, entendeu? Pensando de uma outra forma. E não algo assim espontâneo, que ela realmente pensou melhor e tudo mais. Realmente por ter sido influenciada, né, pelo que ela viu ali, pelo que ela leu, pelo que ela ouviu, né, na internet, na notícia, enfim.
Então, como eu falei, a imprensa é extremamente importante, né, o trabalho dos jornalistas, enfim, de levar, né, a informação a todos os cantos do país e tudo mais, né, eu admiro muito, mas assim, eu consigo perceber, né, que em relação ao judiciário, né, aos casos criminais, acaba que a imprensa é um pouco tendenciosa a mostrar só o lado negativo ali, sabe? E realmente acaba ali influenciando, né, negativamente ali as pessoas, né? E isso pode prejudicar, né? Como eu dei o exemplo do tribunal do júri. O jurado pode, né, ter visto alguma notícia na internet ou até mesmo uma reportagem, né, na TV sobre aquele caso em que ele está sendo jurado, né? E aí no outro dia ele já vai chegar pensando de outra forma, né? E não algo que saiu, digamos assim, do coração dele, né? Espontâneo ali. E sim realmente pela influência, né? As pessoas hoje em dia são muito influenciáveis, né? Então, assim, eu acho que tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado em como se noticia, né, os casos criminais, para não ser tendencioso, sabe? Não levar aquela pessoa, quem sabe, a pensar diferente apenas por conta dessa reportagem, sabe? Não mostrar só os lados negativos. Né? Claro, eu estou dando esse exemplo do tribunal do júri, né? Então, são casos de homicídio, né? São casos extremamente pesados, né? Claro, né, que são situações assim que a pessoa assim ela já vai, né, achar, já vai ficar meio em choque, enfim, mas assim não mostrar só isso, sabe? Tentar realmente ser imparcial ali, né, na hora de fazer a reportagem, de pegar, enfim, entrevista com um advogado e tudo mais, sabe? Porque como eu falei, a decisão, né, ela não vai ser influenciada pela imprensa, porque isso depende do juiz, que é imparcial. Mas agora, as pessoas, né, são influenciadas, né? E pode ser que essa pessoa seja um jurado. E aí, como é que vai ficar? Entendeu? A gente tem muitos casos aí, né, midiáticos que ficaram super famosos, Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga, né? E elas, além de serem, né, condenadas pelo juiz, elas também foram condenadas pela mídia, né? Porque a mídia só mostrava a parte ruim ali da história. Então, eu acredito que tem que ter mais cuidado, assim, sabe? Da maneira que é contada as histórias, né? As palavras que são usadas, as entonações, enfim, as reportagens, da maneira que elas são produzidas, para não levar a realmente influenciar, né, negativamente aí o público. E qual é a sua relação com a imprensa? Você considera que é uma relação boa? Como que funciona essa troca no dia a dia? A minha relação com a imprensa é boa, como eu falei, eu admiro muito o trabalho, eu acho um trabalho extremamente importante, ainda mais na era que a gente está, né, digital, de fake news e tudo mais, é importante ter, né, a imprensa ali para realmente levar as informações verdadeiras, né, a toda e qualquer pessoa. Mas eu acho que tudo tem que ter limite, né, e por que eu digo isso? Porque cada um, né, escolhe ali para fazer na vida o que gosta, né? Então, do mesmo ponto que o jornalista escolheu isso porque gosta, o advogado criminal escolheu isso porque gosta, né? Então, por exemplo, na hora de uma entrevista, algo nesse sentido, tem que ter cuidado, né, nas perguntas e na maneira que essas perguntas vão ser feitas, né? Porque o papel do jornalista é informar, né? Mas, assim, imparcialmente, né? Não ali omitindo sua opinião pessoal, enfim. E eu digo isso porque eu já vi uma vez uma reportagem na TV. Eu não vou falar o caso aqui porque eu acho que vocês talvez nem conheceriam, né? Aqui do Paraná, vocês acho que são de São Paulo, né? Então não conheceriam. Mas era um caso bem famoso aqui da cidade, né? E aí tem um advogado criminal bem famoso aqui também. E ele tinha pego esse caso. E aí, depois do primeiro dia do tribunal do júri, né, a imprensa estava ali fora e tal, para esperar, né, para fazer entrevista com ele. E eu fiquei muito em choque, porque a jornalista perguntou bem assim, se ele não se sentia mal de escolher esse tipo de coisa, tipo, pra vida, né, de escolher e defender uma pessoa que faz esse tipo de coisa. Eu fiquei muito em choque. E o próprio advogado ficou em choque, ele ficou olhando assim, e ele falou, olha, eu acho que não é isso a questão aqui, né? Você quer falar sobre o caso? A gente vai falar. Mas agora, o porquê que eu escolhi ser advogado criminal, eu acho que não te diz respeito. E aí, meio que encerraram, assim, a entrevista, sabe? Também não sei, né, se aconteceu alguma coisa com ela, se chamaram a atenção dela, enfim. Mas
Eu achei um absurdo, né? Porque dava para ver nitidamente que ela não concordava com isso, né? De que ela achava realmente que o rapaz era culpado, enfim, e achava um absurdo, né? Alguém defendê-lo, né? Então eu acho que assim, cada um fazendo o seu trabalho, né? Com muito respeito, com muita educação, né? Sem realmente emitir ali opiniões pessoais, né? Então assim, comigo, graças a Deus, nunca aconteceu nada nesse sentido. Eu sou uma pessoa, né, extremamente aí, respeitosa, né, com as outras profissões e tudo mais, mas assim, se acontecesse, eu acredito que eu daria a mesma resposta que esse advogado, né? Olha, se você quiser falar sobre o caso, né, estou disponível, mas agora o porquê que eu escolhi fazer isso na minha vida não vem ao caso, né? Então, apesar de ser aí uma profissão muito importante, eu acredito que realmente tem que ter bom senso, né? E já ocorreu em algum caso que você tenha trabalhado, ou algum caso que você conhece, que a imprensa deu uma notícia que não era verdadeira? Eu nunca tive problema com a imprensa, tá? Em relação de passar informação errada, né, passar informação pela metade. Por quê? Porque os meus casos não são, né, de grande repercussão, não são casos midiáticos, mas eu já vi bastante acontecer, tá? E a minha opinião é o seguinte: nós todos somos humanos, né? Nós todos aí podemos errar, mas é importante que, caso haja então o erro, né, que seja assumido e seja então consertado, né? Assumir o erro e passa então a informação correta. Porque, como eu falei, eu acredito que a imprensa tem muito influência, né, sobre o pensamento das pessoas, né? Principalmente quando, né, se trata de casos criminais. Então, às vezes, a imprensa passou uma informação errada ali, a pessoa já tirou suas próprias conclusões, já pensou uma coisa, né? E é importante, então, assumir o erro e passar a informação correta, né? Para que essas pessoas não tenham aí essa ideia errada sobre a situação, né? Então, assim, acontece, né? Tá todo mundo sujeito, pode ser com qualquer um, né? Mas é importante que seja assumido, então, né? E consertado, tá? E quais são os detalhes que você pode falar dos casos para a imprensa? Existe alguma informação que você precisa manter guardada até o dia do julgamento? Antes do julgamento, né, ali antes realmente da sentença, são poucas, tá? Por exemplo, a gente não pode dar informações pessoais, né, dos acusados, ainda mais se for, por exemplo, menor de idade, né, aí sim que não pode mesmo. A gente não pode dizer quais são as nossas estratégias, né? O que a gente pode dizer, basicamente, é o que está sendo feito. Por exemplo, né? Então, hoje foi a nossa primeira sessão, né, do Tribunal do Júri, foi ouvido o ofendido, foi ouvido as testemunhas de acusação, as de defesa. Não deu tempo de ouvir todas as de defesa, vai ser ouvido, então, no outro dia, junto com o interrogatório do réu, né? Dando um exemplo aqui do que poderia ser falado, sabe? Então, assim, é mais uma questão processual, né? A gente pode falar questão processual, como que está o processo, né? Em qual etapa, como que está o andamento, né? Mas, assim, agora, informações pessoais do acusado, ou opiniões pessoais, você acha que vai dar certo? Isso não tem como, né? Então, realmente, antes ali da sentença, a gente tem que ter bastante cuidado, né, com o que a gente vai dizer. Você tem algum tipo de contato direto com a perícia, com a polícia responsável pelas investigações? Bom, o momento que a gente tem mais contato ali, né, com a polícia é realmente naqueles casos, por exemplo, de prisão em flagrante, né, onde a gente acaba acompanhando aí desde o início do processo, né, ou, por exemplo, uma prisão preventiva ali durante o inquérito policial, as investigações, porque daí a gente tem contato direto, né, com a perícia, com o delegado, né, com o escrivão, com o pessoal ali da delegacia, né. Agora, a partir do momento em que a pessoa já está presa, né, aí a gente tem um pouco menos de contato, porque aí com quem que a gente, né, tem contato? Com os agentes penais, né, os carcereiros, e com o coordenador, diretor do presídio, né. Então, o nosso contato maior mesmo é durante, né, a fase do inquérito policial, ali das investigações, quando ainda se está na delegacia. E você se recorda de algum momento em que as investigações ajudaram a você ganhar ou perder o caso? Bom, teve uma vez que a gente conseguiu aí
uma anulação, né, de prova, ainda no período de investigação, né, e que acabou então ajudando aí a defesa. Era um caso de reconhecimento, né, fotográfico, e esse reconhecimento, ele tem todo um procedimento, né, que deve ser seguido aí, conforme o nosso Código de Processo Penal. Na verdade, todas as provas, né, ali diz certinho como que tem que ser obtido e tudo mais. E nesse caso, então, esse reconhecimento ele foi feito de maneira errada, né, não seguiu ali o que era determinado em lei. Então a gente conseguiu anular essa prova, né, era como se ela não existisse, não tivesse validade nenhuma. E isso acabou, então, favorecendo um pouco a defesa, tá? Mas, assim, que eu me recordo, realmente foi essa única vez. Porque, como eu falei, eu não atuo muito nessa parte do início do processo, né? Então, não tenho muitos casos nesse momento processual. Essa é apenas uma parte da nossa entrevista. Se você quiser ver ela completa, temos a íntegra no nosso perfil nessa mesma plataforma.